Bom, vamos agora falar sobre um projeto da disciplina de microcontroladores, que é controlando o motor de passo e um motor de corrente contínua via teclado matricial 3x4. Vamos utilizar o microcontrolador PIC16F877A. Meu nome é Luiz Alexandre e meu colega de projeto é Nicolas Timóteo. Somos alunos do curso de Engenharia da Computação do Instituto Federal de Mato Grosso. Nosso professor é o Dr. Alberto William Mascarenhas. Olá, aqui é o Nicolas e irei apresentar a lista de materiais. Foram utilizados um PIC 16F877A, um teclado matricial, uma tela LCD 16x2, um motor CC, uma ponte H, um motor de passo junto com o LM2003, um botão TL2285, 2 potenciômetros e 4 resistores de 10K e 10 resistores de 330 ohms. Bom, agora vamos mostrar a montagem do circuito no software Fritzing. Em seguida, vamos mostrar o código-fonte na IDE CCS e logo após vamos mostrar o funcionamento do projeto. Bom, antes de falarmos sobre o circuito, gostaríamos de ressaltar que devido à grande quantidade de componentes, vamos falar de cada componente e suas conexões com o microcontrolador por partes. Primeiramente vamos mostrar a conexão do microcontrolador com a protoboard e o que é necessário para ele funcionar. E depois iremos falar sobre o teclado matricial juntamente com o LCD. Posteriormente falar sobre o motor CC e o motor de passo. Como vocês podem ver, o PIC 16F877A ele possui 2 pinos VSS e 2 pinos VDD. Nós ligamos eles ao ground e ao positivo da protoboard. E para que o microcontrolador funcione, nós precisamos de um cristal. Nós utilizamos de um cristal de 20 MHz. E ele é ligado nas portas OSC1 e OSC2 do microcontrolador. A porta VSS do LCD está ligada ao negativo da protoboard e a porta VDD do LCD está ligada no positivo da protoboard. O pino V0 recebe o sinal do potenciômetro, que ele ajusta o contraste do LCD. O pino RS está conectado na porta E1 do microcontrolador. O pino RW está conectado na porta E2 e o pino Enable está conectado na porta E0 do microcontrolador. E a porta D4 e até D7 do LCD está ligada respectivamente desde a porta A1 até a porta A4 do microcontrolador. O pino anodo está ligado no positivo e o pino cátodo está ligado no negativo da protoboard. As primeiras 4 conexões do teclado correspondem às linhas do teclado. Elas são ligadas aos resistores de 1K que estão ligados ao terra e às portas do microcontrolador. As 3 últimas linhas, as 3 últimas conexões do teclado correspondem às colunas. A primeira conexão do teclado está ligada na porta B0 do microcontrolador e assim sucessivamente até a porta B7 do microcontrolador. Bom, eu vou falar sobre o ponte H e o motor CC. O motor CC está conectado na ponte H, que serve para controlar o sentido de rotação do seu motor. E essa ponte H está sendo alimentada por uma fonte de 5 volts. O que controla o sentido e sua intensidade são a porta CCP1 e CCP2, que estão conectadas nela. O que avisa o microcontrolador qual sentido o usuário deseja é o push button aqui, que está conectado na porta C0. E o que controla a intensidade e a rotação do motor é o potenciômetro, aqui
está conectado a N0. Esse é o motor de passo, ele está conectado junto com o LM para controlar sua corrente e não sobrecarregar o pique. E ele está conectado nas portas D0, D1, D2 e D3. E finalmente vamos falar sobre o código que utilizamos para o projeto. Vamos disponibilizá-lo para vocês no GitHub juntamente com a biblioteca que utilizamos. Bom, primeiramente, as configurações é definida pelo Project Wizard do CCS. Como vocês sabem, estamos utilizando um cristal de 20 MHz. Definimos que a nossa biblioteca de teclado irá utilizar a porta B. Definimos isso e incluímos a biblioteca. Os pinos do LCD estão todos definidos nesses comandos e incluímos a biblioteca LCD. Aqui nós definimos algumas variáveis que vamos usar. A variável sentido se refere ao sentido de rotação do motor de passo. A variável sentido CC se refere ao sentido de rotação do motor CC. A variável tempo nós iremos utilizar para nos auxiliar no controle de velocidade do motor de passo, juntamente com o count, essa variável count que será nosso contador. Definimos um vetor de passos que nós utilizaremos para controlar a rotação do motor de passo. Uma variável int i, que será um contador, e uma variável velocidade cc, onde iremos capturar a velocidade do motor de passo, e algumas variáveis char, que iremos utilizar para receber os dados do teclado e os caracteres. Como estamos trabalhando com timer 0, nós temos essa função RTCC, onde nós definimos e programamos a lógica que utilizamos para o motor de passo e motor de corrente contínua. Bom, temos a nossa variável tempo, que quanto maior, mais demorada é a rotação do motor. Nela, ela recebe os valores na função main. Então aqui ela já possui o valor, e aqui nessa condição, se ela for maior que 0, ela entra nessa condição. Se ela for igual ou menor a 0, é porque queremos um motor de passo parado. A variável contador incrementa, nós utilizaremos para comparar com a variável tempo. Se a variável sentido for igual a 1, nós executaremos alguns comandos. Se for diferente de 1, é porque o sentido do motor é ao contrário. Então nós iremos executar o comando inverso. Como o nosso vetor passos ele vai de 0 a 3 casas, então nossa variável i vai de 0 até 3. Então quando ela ultrapassa 3, ela zera, que é esse if aqui. Bom, agora nós vamos comparar o count com o tempo. Se ele for maior ou igual ao tempo, ele vai executar um comando. Por isso que quanto maior o tempo for, mais demorada é a rotação do motor, porque ele vai demorar mais para executar essa rotação que o output D executa. Ele executa um output D, ele está girando o motor, incrementa o variável i e o contador zero. Caso o sentido for ao contrário, ele executa de forma inversa essa lógica. Falando sobre o motor de corrente contínua, nós utilizamos PWM, então utilizamos 2 PWM. Se o sentido do motor CC for igual a 1, que é o que esse código está querendo dizer, então PWM2 0, nós enviamos 0 para PWM2, damos um delay e mandamos o valor da velocidade do motor de corrente contínua para o PWM1. Caso o sentido do motor não for inverso, ou seja, a variável sentido CC for igual a 0, ele executa o comando inverso. Manda 0 para o PWM1
e manda a velocidade CC para o PWM2. Bom, falando sobre a função main, essas são configurações, algumas configurações. Primeiramente, nós setamos a porta A0 para a leitura de sinal analógico e algumas outras configurações, timer 0, timer 2, que utilizaremos para utilizar o PWM, configurações de CCP1 e CCP2. Setamos os PWMs com 0, valor 0, ativamos algumas interrupções e inicializamos as bibliotecas, que são algumas variáveis que nós iremos utilizar, e entramos a um loop infinito. Bom, velocidade CC recebe o valor do potenciômetro, ou seja, o potenciômetro que estamos utilizando aqui é para a leitura Bom, aí entramos em um loop infinito. Fazemos aqui a leitura do potenciômetro, que varia de 0 a 1023. A velocidade recebe esse valor, velocidade CC. Fazemos a leitura do teclado, capturamos o caractere que o usuário clicou. E aqui fazemos a verificação do botão que dá sentido ao motor CC. Se ele tiver com o valor igual a 1, a variável sentido CC recebe 0. E se não for isso, se estiver desconectado, se estiver mandando sinal 0, o sentido CC recebe 1. Bom, aqui adentramos a um if. Se a nossa leitura de caractere do teclado for diferente de nulo ou de 0, nós entramos nessa condição. É importante utilizar essa condição porque eventualmente ele está capturando valores que não queremos, que não desejamos. Bom, nossa variável auxiliar recebe a variável C. Só para termos certeza depois dessa condição que estamos trabalhando com um valor que desejamos mesmo. E aqui nós trabalhamos com o switch case. Se caso o char for igual a 1, o tempo recebe 62. Lembrando que nosso motor de passo varia de 0 a 5 velocidades. 0 é parado, 1 é o mais lento e 5 é o mais rápido. Então, quanto maior for o tempo, mais demorado é a velocidade do motor. Se o usuário clica no caractere estrela, ele gira para um sentido 0. Caso ele clique hashtag, gire para outro sentido. Aqui nós fazemos uma regra de 3 para sabermos a velocidade do motor de corrente contínua, que varia de 0 a 1023, queremos que ele varie de 0 a 5 também. Então esse comando faz isso. Bom, e para escrevermos no LCD, nós utilizamos essa condição. Primeiro verificamos se o usuário alterou o valor do potenciômetro ou se o usuário alterou o valor do motor de passo. Se ele alterou, nós entramos nessa condição. Aqui nós utilizamos uma condição um pouquinho mais complexa, que é para caso o usuário digite 7 ou outros valores, que não seja de 0 a 5, nem estrela, nem hashtag, o LCD descarte. Bom, caso entre nessa condição, o novo char recebe o auxiliar e nova velocidade recebe o motor CC, para que sempre possa fazer essa comparação. E aqui mandamos, e aqui nós escrevemos no LCD esses comandos. Ligado com a tela do LCD. Agora tá bom o complexo. Agora eu vou aumentar a velocidade do motor CC. E ele vai mostrar. E essa velocidade vai de 0 a 5. Vou mudar o sentido do motor CC.
novamente. Agora eu vou mostrar o motor de passa. Você vê que eu estou mudando a velocidade e aparece na tela do CD. Agora é na velocidade 5. Vou inverter o sentido, vou desligar o motor e inverter seu sentido. Aqui eu vou tirar o meu circuito montado. Bom.